Fala pessoal, de volta com mais um podcast aqui diretamente do nosso canal Mundo Faster e das nossas redes sociais, Loja Haitai Nordeste e Max Soluções. Estamos hoje, claro, com a presença ilustre sempre aqui da Rebeca Moura. Estamos com um convidado super especial, ele que é especialista técnico de impressoras, tanto laser como jato de tinta, e a gente quer saber um pouco da história dele e dessa habilidade que ele tem, que é o sonho de todo brindeiro ser um técnico de impressora, não é isso, Rebeca? Com certeza. Até o meu, viu, Darlan? Darlan, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Hoje nós vamos pegar aqui informações valiosas, né? Nós que trabalhamos com brinde sabemos que as impressoras, elas são meio de veneta, viu, Darlan? Tem dia que elas estão boas, tem dia que elas estão meio assim, hoje não tô afim, né? O pessoal tem costume de dizer que a impressora tem a vontade própria, né? Só quer trabalhar na vontade dela. É verdade. E a gente quer saber tudo sobre os dois tipos de impressora. A gente está aqui com uma própria para sublimação, a jato de tinta, e uma laser, né? E aí, Darlan, a gente já começa a passar a bola para ti, para você se apresentar para o pessoal, saber mais sobre você, sobre essa técnica que você tem, né? Esse dom também. E de onde começou tudo? Pronto. Me chamo Darlan Oliveira, né? Para quem não me conhece, já trabalho nesse ramo de assistência técnica desde 2012, né? Não diretamente na sublimação, que ainda engatinhava muito aqui no nosso estado, né? E quando eu comecei, eu parti da informática, né? Eu comecei na informática, com manutenção, trabalhando por conta própria. Você fez algum curso de informática, aquele curso básico? Eu fiz dois cursos, né? Eu fiz um curso, o básico, né? Quando eu tinha meus 14 anos. Quando foi com 15 anos eu fiz o curso de manutenção, né? E com 17 anos eu fiz um curso mais avançado na parte de redes. Como se fosse um técnico? Quase isso, né? Não foi exatamente o técnico. Depois eu parti para fazer faculdade, só que não consegui finalizar, até por conta que eu tive que escolher entre trabalhar e estudar, porque na época não dava os dois para conciliar na época. Ou seja, Darlan, você desde 14 anos, adolescente, já sabia o que queria, né? Já estava no meio já, porque era uma coisa que eu sempre quis, né? Trabalhar nesse ramo. Tu tinha uma mini sucatazinha lá na tua casa, de tipo desparafusar as impressoras? Desde a minha infância eu sempre gostei até meus brinquedos mesmo que a minha mãe me dava, eu começava a desmontar, entender como era aquilo ali, entendeu? Então sempre eu migrei para esse ramo, para esse lado, né? Mas não sobrava parafuso não, né? Que a pular sobra, é meio que normal. Aí, a partir de 2012, eu fui chamado para trabalhar com manutenção de computadores e impressoras, né? Na época foi quando eu comecei no ramo de impressoras, que foi com impressoras fotográficas, né? Foi a minha primeira experiência com impressoras, foi na época da fotografia. Para quem não, só um pouquinho, Darlan, para quem não, quando ele fala de impressora fotográfica, foram impressoras que substituíram aqueles grandes laboratórios, né? Que podemos chamar a tecnologia dessas impressoras de impressoras térmicas. Impressoras térmicas, é isso? Que elas fazem impressão através, né, coincidentemente, de sublimação. Elas utilizam a sublimação, só que ela faz o aquecimento de uma película direto no papel. E faz essa impressão. A gente não chama de revelação, que nem a gente chamava do laboratório. Nos primórdios do laboratório, ela faz a impressão. Darlan, eu peguei a gente estava conversando aqui antes de iniciar, eu peguei uma época boa da sublimação, quando já tinha as impressoras com o buquim, que chama, né? O EcoTank. O EcoTank. Mas antes das impressoras com o EcoTank, vocês passaram por uma outra experiência, vocês que são mais velhinhos aí na sublimação. Continuando na linha do tempo, a gente passei 1 ano e quase 2 anos na fotografia. Depois, em 2014, a gente começou a injetar sublimação aqui no estado, né? A gente começou a focar nisso, né? Aí a gente começou com as famosas T1110 da Epson, que eram os tamanhos A3, que é a antecessora da LM300, né? Certo. Qual é a referência? Ela é Epson T1110. T1110. Pedi pro rapaz colocar também, né, o editor aí, pro pessoal conhecer, porque nem eu conhecia. Na verdade, o
o Rebeca, a T1110, para quem não sabe, existia, essa é a A3, né? Isso, a A3. A4, qual era a referência dela? A A4 tinham várias. Tinha a T25, a XP214. São modelos que a gente não alcançou a pegar, porque quando a gente começou mesmo o foco na sublimação, já existia a L210, L355, que eram modelos que já eram o lançamento da Epson com o tanque já de fábrica. Então todas essas antigas não tinham, vocês tinham que fazer adaptação, era isso? Essas outras a gente tinha que fazer adaptação com o bulk universal e os dampers, no caso do lugar dos cartuchos, utilizava-se um chip para a impressora reconhecer que tinham cartuchos lá. Só para atualizar as pessoas que estão nos assistindo, é que nós estamos falando aqui dos anos 2013 e 2014 para que você vá de encontro a esses modelos da época, não é isso? Até hoje, você ainda encontra alguns modelos Epson, acho que mais de segunda mão, porque novos agora ela focou no tanque de tinta, mas até pouco tempo atrás você ainda encontrava modelos de cartucho, né? Se não me engano, ainda hoje tem, não tenho certeza, mas é porque ela focou muito no tanque de tinta. E facilitou bem mais, né? Com certeza, né? Porque ela, apesar de ter muita tinta similar no mercado, mas a Epson ela já tem a própria tinta dela há muito tempo, que garante uma maior funcionalidade na impressora se você utilizar a tinta original dela. Então, gente, eu acompanho o Darlan desde 2010, a gente tem essa amizade, né? Ele foi meu funcionário e um belo de um dia eu enxerguei no Darlan, né? Todos sabem que eu tenho uma loja, ele trabalhou antes comigo na fotografia e depois passou a ser técnico da loja Haitai Nordeste, porque eu sempre quis ter um técnico próximo dos meus clientes, porque não adiantava vender impressoras tanto de fotografia, como impressora laser, como impressora jato de tinta, se você não tivesse técnico. Na minha opinião, eu acho que a maior dificuldade de quem começou no ramo de sublimação, Rebeca, em 2013, 2014, não era comprar uma prensa plana, não era comprar uma prensa cilíndrica, era a famosa impressora que tinha lá os seus problemas. Obstrução de tintas, lixeira, daqui a pouco o Darlan vai falar de tudo sobre isso. Então, para a gente ganhar tempo, a história do Darlan, eu acompanhei não acompanhei quando ele tinha uns 14 anos, que eu já conheci ele, acho que com 18 anos, né, Darlan? 21. 21 anos de idade. O Darlan eu conheço desde 21 anos de idade, então ele tem uma trajetória ao meu lado. E hoje ele é um especialista em impressora jato de tinta, impressora laser. E assim, saindo um pouco de 2013, 2014, né? Vamos falar aqui um pouco da evolução atual de hoje, né? E a gente queria saber, Darlan, dos problemas. Quais são os problemas recorrentes que existem hoje ainda? Quem compra uma impressora e tem alguns problemas que não consegue resolver em casa. Muitas vezes, né, no caso da sublimação, a maioria das vezes é a obstrução da cabeça de impressão, o famoso entupimento, né? Por conta que a tinta, quando você não se utiliza desse modelo, né, deixando bem claro, se você utiliza de um modelo... Porque esse modelo aqui já veio todo pensado para sublimação. Justamente. A gente está falando dos modelos adaptados, algumas Isso, os referências. modelos que têm o tanque original, mas porém que é utilizado a tinta sublimática. São impressoras que a partir do momento que você coloca a tinta sublimática, você não pode deixar essa impressora sem uso, né? A tinta sublimática em si, ela não pode ficar parada por mais de 6 meses em qualquer que seja o recipiente. Tanto na garrafa dela, se você deixar ela muito tempo parada, ela vai criar uma crosta, entendeu? O mesmo acontece dentro da impressora. Então, sempre quando você compra uma tinta sublimática, o ideal é o quê? Você agitar bem a embalagem que você tá, para poder você fazer a mistura dentro, para depois você abastecer. Até e depois porque... de abastecida não pode ficar parada, né? Isso, porque assim, ela ficando no tanque, você sempre está utilizando ela e abastecendo, reabastecendo. Na verdade, a tinta, ela tem um composto de água também, né? Isso. Tem água, a base dela, né? A base dela é água e também tem uma base química. E que, uma vez ela não agitada,
no frasco, como ele fala, ou também no próprio uso do booking da máquina. Tipo, quando você faz uma impressão, eu não tive trabalho essa semana, mas eu fiz uma impressão diária, eu acabei que movimentando o sistema, né, bombeando o sistema da máquina. Aquela tinta vai circulando. E aquela tinta circula e o próprio booking tem um sistema lá onde ele acaba circulando e movimenta. Então, eu acredito que deva ser isso, né? Isso, justamente. Se você for pensar bem, qualquer tipo de tinta, se você deixar ela armazenada, ela fica... tipo mais rígida. Isso. Né? Então, o que acontece é o quê? A tinta que está ali no dumper, que é a última fase antes da cabeça, ela vai criar a crosta, e quando você deixar a máquina parada por muito tempo, quando você vai utilizar de novo, essa crosta vai direto para a cabeça. Então, não é na cabeça exatamente onde acontece o entupimento. É onde ela fica armazenada, que quando você manda a impressão ou manda a limpeza, ela empurra para a cabeça. Aí, quando ela entra na cabeça, casos a gente consegue desentupir, fazer a desobstrução, tem casos que não. Né? Aí vai depender muito do tempo, da qualidade da tinta, né? Porque tem tintas que faz esse processo bem antes do que a gente espera. Existe algum produto químico, Darlan, que você utiliza para fazer a desobstrução? Olha, tem vários tipos de produtos que a gente vê para vender no Mercado Livre e em alguns outros locais. Mas a água desmineralizada é um produto muito bom para fazer a limpeza, né? A gente só usa, adicionado a isso, mais alguns produtos biodegradáveis que faz essa limpeza. Bacana. Então, atenção, brindeiro, já pega a dica, se você não tem trabalho todos os dias, sempre colocar pelo menos uma impressão ali para poder a tinta circular normalmente. Que fica as listrinhas, né? Isso, o entupimento ele começa com aquelas listrinhas na impressão até o ponto de não sair mais nada. É bem comum. Então quer dizer, eu já vi várias impressões com as listrinhas, então ali já é um aviso. Ali já é o princípio do entupimento, é aquilo ali. E no estado mais grave do entupimento não sai nada. Tem impressoras que eu pego na assistência que já chegou ao ponto que você injeta o produto e não sai nada, exatamente. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Darlan. Existe algum meio do cliente fazer uma limpeza pelo sistema, pela configuração da impressora? Toda a Epson ela tem a opção, né, nas configurações dela existe uma aba chamada manutenção. Lá você tem a verificação de jatos, que você vai soltar os jatos da impressora e ver como que eles estão saindo, né? E a partir disso, se você vê alguma falha, ela tem a opção abaixo chamada limpeza de cabeçote. Essa limpeza de cabeçote, ela vai fazer o quê? Ela vai injetar tinta nova e tirar a tinta velha da cabeça, né? Forçando os jatos. Na maioria dos casos, quando for um entupimento mais leve, ela resolve. E essa tinta que é esvaziada, ela vai para a almofada, é isso? Isso. Toda a impressora Epson, a grande maioria delas, tem a chamada almofada de tintas, né? Onde é como se fosse uma lixeira, que toda a limpeza ela joga na almofada. Os modelos anteriores, todas elas tinham uma almofada padrão para todas, né? Agora não, agora esses modelos novos, ela tem uma almofada específica para cada modelo. Tipo, você fala de modelos novos, a gente está falando de qual referência? Assim, antigamente a gente tinha L355, L395, todas essas aí, até a L120, são a mesma esponja. Entendi. Quando partiu para L3110, 3150, 3250, já é outro modelo de esponja. Essas compartilham a mesma, já quando parte para 4150 já é outro modelo, e a F170, que é essa própria, que é a própria para sublimação, também tem. Aí o que foi que agora a Epson lançou nesses modelos mais tops? A L6170, a 14150, que é a sucessora da L1300, a gente vai já falar disso. Elas têm elas mudaram o nome de almofada para caixa de manutenção. A caixa de manutenção ela contém um chip que dispensa o uso do reset. Antigamente a gente fazia os resets nas Epson, né, para resolver quando ela travava. Quando estava cheia, é isso? Justamente, ela tem no sistema dela uma contagem de impressões, né? As tamanho A4 tem um limite de 6.500 impressões. Quando chega nessa contagem, ela trava, pedia para você fazer o reset.
Hoje não, ela travou, se for desses modelos mais top de linha, você tem que trocar o chip e, se for o caso, a caixa de manutenção. Isso é complexo. Darlan, assim, vamos aqui pontuando os tópicos, né, de problemas recorrentes que tem hoje nas impressoras. Eu queria que você falasse assim, para a gente resumidamente, os maiores problemas, né? No caso das Epson seria o entupimento, que eu acabei de falar, as almofadas e caixa de manutenção, que são esses resets que elas pedem, né? Isso é obrigatório fazer quando ela atingir essa contagem, a impressora para totalmente, não funciona mais. Ou seja, isso aí é o tempo de vida útil dela. Ela tem o contador, né? O contador dela não é por folha que passa, e sim a contagem que ela tem um disco de contagem lá dentro, que ela faz a contagem do ciclo da máquina, e ela quando chega nesse limite, ela trava a máquina e você obrigatoriamente ou faz o reset se for modelo antigo, ou troca o chip da caixa se for do modelo novo. Quando eu me refiro tempo de vida útil, não é porque a impressora acabou ou vai parar de funcionar. É tipo assim, é como a gente anda de carro, tem veículo, né? E do nada aparece lá no painel do carro uma inspeção, a foto de uma chave, né? Então é tipo te dando ali um sinal de que você tem que levar o carro para fazer manutenção. Uma revisão, né? Eu acho que o que é uma das coisas que é mais recorrente hoje no ramo de brindes personalizados, Rebeca, já o Darlan volta aí com o assunto dele, é que, por exemplo, o brindeiro compra uma impressora e ele começa a rodar. Roda, é mil maravilhas. Mas quando ela dá o primeiro problema, começa a esculhambar a Epson, começa a esculhambar o ramo. Dá muito defeito. Mas, tipo assim, bocado comido é bocado esquecido. Ele não lembra quanto ele já faturou da impressora. Esse ditado nem eu conheço. E aí acaba colocando culpa na impressora. Acontece isso, né? Precisa de uma manutenção. Tem outro problema também, Darlan, que chega muito pra mim, é marca de rolete. Acontece muito na Epson porque o papel sublimático ele tende a ser um pouco mais espesso que o papel de escritório, né? Então, alguns modelos, principalmente os mais novos, tem muito esse problema, porque a Epson meio que reduziu ali a passagem de papel. Ela estreitou, né? Estreitou a passagem e os roletes, como a gente sempre imprime na sublimação com a qualidade mais alta, a cabeça joga mais tinta, a tinta, dependendo do papel, nem sempre consegue secar da hora que a cabeça passou para a hora que chega no rolete ali. Quando chega no rolete, ele mela de tinta e sai marcando papel. Isso não é um problema da impressora em si, é porque o papel não está absorvendo a quantidade de tinta que ele está recebendo. Beca, aproveitando esse gancho desse assunto aqui, da questão do estreitou a passagem do papel. A gente tem que ter um pouco de assimilar situações em relação a estratégias dessas multinacionais, dessas marcas que são grandes no mercado. O que acontece? A Epson, gente, essa impressora de pequeno porte, ela foi fabricada para uso em escritórios, certo? Em home office, uso pessoal, uso para pequenos serviços. Ela não foi fabricada para sublimação. É até um assunto que eu quero já daqui a pouco explorar contigo, da perca de tempo dessas grandes marcas não terem enxergado o grande potencial que tem o brindeiro que trabalha no ramo de sublimação. E eu, na minha opinião, acho que a Epson veio acordar muito tarde para isso. Hoje, sim, ela tem essa máquina aqui, que é a F170, que ela fez apropriada para sublimação. Mas quanto tempo para trás a Epson perdeu em não ter enxergado, em não ter ampliado a visão e não ter enxergado esse mercado de brindes personalizados que é gigantesco em todo o Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso, Rebeca? Por trás dos panos, né, ali, onde a gente nunca tinha acesso, né, nos bastidores da Epson, eles já tinham um plano de montar a impressora própria para sublimação. E acho que foi por isso que eles começaram a estreitar essa passagem do papel já com a visão do lançamento da própria impressora.
Não que essa não marque roletes, né, Darlan? Dependendo do papel, vai marcar tipo de também. papel, você já tive reclamações dela marcando papel. Trocou o papel, já resolve o problema. Mas é porque, na verdade, essa questão de papel, existe várias gramaturas. Sim. Hoje existe, por exemplo, enquanto a Epson está trabalhando, por um lado, para monopolizar o segmento de impressoras para o brindeiro, para quem trabalha com brindes personalizados, existe já fabricantes na China também pensando nesse lance aí da Epson. Ou seja, já foi lançado no mercado o papel Jojo e o papel X-Color, que são a base de cera. Sim. Qual a intenção de utilizar essa base de cera? Eu acredito que tanto eles diminuíram a gramatura do papel, como eles criaram uma tecnologia para que esse papel possa deslizar melhor sobre os roletes e não ter marcação de rolete. E é exatamente isso que você percebe quando está imprimindo. Eu uso o papel X-Color também. E na impressão você já percebe essa diferença desse deslizamento do papel. E eu não sei como se pode se dar o nome aqui, mas eu acho que a absorção da tinta nesse papel é diferente, né, Darlan? Fica bem lisinha. A tecnologia dele, você vê a impressão mais viva no papel, e quando você vai passar para o substrato, ele não fica com a tinta nele, ele solta toda a tinta no produto. Porque tinha muito papel antigamente que você conseguia fazer 2, 3 sublimação com o mesmo papel, de tanta tinta que ele absorvia. Darlan, voltando aqui aos problemas, né? Vamos falar aqui de problemas. Você falou aí quase tudo sobre problemas recorrentes na impressora jato de tinta com tinta sublimática. E com a tinta corante? Por exemplo, eu compro uma impressora para escritório e eu vou utilizar, geralmente a Epson me dá 3 meses de garantia. Aliás, um ano de garantia. E aí eu utilizo, mas chegou um momento que ela dá um problema. Quais são os problemas recorrentes utilizando a tinta corante? A tinta corante, quando geralmente a pessoa que utiliza a tinta corante já tende a imprimir mais, com mais rapidez, porque não é com alta qualidade, é só textos, planilhas, essas coisas. Então, o que se desgasta mais é o tracionador, que é o que faz a puxada do papel no momento que você manda o comando da impressão, né? E a cabeça, se for utilizado uma tinta corante de má qualidade. Tipo, ela cristaliza pior do que a sublimática. Rebeca, geralmente, eu acho que você já percebeu que existe muitas marcas hoje de tinta corante no mercado para vender. Sim. Aqui mesmo em Fortaleza, se você for no centro de Fortaleza, tem 2 ou 3 lojas que vendem várias marcas de tinta. Então isso tem tudo a ver, né? E a tinta corante, ela tem uma agressão maior com a cabeça em relação à sublimática, porque ela utiliza geralmente solvente na base. Então, se for uma tinta de má qualidade, ela estraga a cabeça mais rápido. Informação importante. Importantíssima. Gente, só para deixar um pouquinho mais claro, quem é novo no ramo, a gente está falando de tinta corante, que é a tinta usada normal, tá? Aquela tinta que quando a gente compra, a impressora e vem, né, Darlan? Porque existe a corante e existe a pigmentada, né? São dois tipos de tinta que o pessoal utiliza. Geralmente quem usa tinta pigmentada trabalha com papelaria, aqueles mimos de recorte, essas coisas. Eu queria até fazer, aproveitando essa pergunta, essa ideia de papelaria que você falou, a Rebeca é especialista em papelaria. Eu queria perguntar a Rebeca quais são os benefícios de uma impressora que trabalha com a tinta corante. Bom, assim, depois que eu uni a papelaria ao meu negócio, ela trouxe várias vantagens. Primeiro, a redução de custos de produtos de papelaria que eu já utilizava, né? Então, eu terceirizava, eu comprava caderno de pedido, bloco de recibo, os mimos dos clientes. Então, tudo isso já reduzia o custo fazendo a aquisição de uma impressora. E hoje eu utilizo a L3250 para papelaria, que é muito boa, né, Darlan? E utilizo a impressora a tinta da Epson, o que deixa a qualidade ainda mais viva. Então, assim, as 2 impressoras que eu utilizo da Epson, a L395 que eu uso para sublimação, ela tá com tinta sublimática só para isso. E a outra, que é a 3250, só para o ramo de papelaria com tinta original da Epson. Então, assim, ela veio para reduzir o custo e me trazer, de quebra, ainda me trouxe um produto a mais. Né? Porque eu trouxe a papelaria personalizada a início para mim
quebrar aquele meu custo que eu tinha todos os meses. Mas aí eu acabei criando uma renda com ela. Então, para quem é brindeiro, é bacana. Legal. Rebeca, cita alguns produtos, por exemplo, que você consegue fazer utilizando essa tinta corante, né? Que é a tinta convencional, que vem original da impressora. Bom, bottoms, né? A gente faz as impressões dos produtos para bottoms, alguns chaveiros também na máquina de bottoms, balinha, card, cartão de agradecimento, mini folders para campanha, como Outubro Rosa, Novembro Azul. Cartão de visita. Cartão de visita. Bacana. Muita gente também que trabalha com topo de bolo. Topo de bolo, já não é minha praia, eu não tenho paciência, né? Então, aquelas topo de bolo, montadas, caixinhas, mimos, né, de aniversário, que hoje é febre, né, nas festas. Aquela papelaria criativa, de luxo, né? Então, mais um produto agregado para quem quer empreender nesse ramo, quem tem paciência, quem tem dom, quem é Imã criativo. de geladeira também, né? Imã de geladeira também, faz a impressão normal e precisa da folha imantada, né? No caso, para colocar no verso. Mas, assim, é muito produto, como bloco de recibo, enfim, uma grande infinidade de Você produtos. sabia que tem muitas pessoas que não sabem que existem todos esses benefícios? E o mais legal de tudo é que hoje existem pessoas para fornecer as artes, os pacotes de artes, já para você só imprimir. As folhas já vêm até prontas em PDF, no tamanho certo, só que tá para imprimir. Ou seja, fica aí mais uma dica para você que trabalha com brindes personalizados, que além da sublimação, além da tecnologia Transfer Laser, você pode estar agregando papelaria no seu negócio. Darlan, eu tenho aqui uma pergunta que essa aqui não sempre fica na minha cabeça. Eu preciso te perguntar isso. Não sei se você vai conseguir me responder, mas você tem ideia de por que a Epson vive mudando de modelo? Ou seja, ela às vezes, a gente percebe que a impressora tem o mesmo tamanho, tem a mesma cara, mas ela coloca uma configuração, por exemplo, 3225, aí ela coloca 3225A, sempre ela muda um detalhe que muitas das vezes o consumidor final nem entende por que isso aconteceu. Fica bem confuso, né? Assim, eu creio que seja por conta de mercado mesmo, né? Mas tem algumas mudanças, mesmo que pequenas, que às vezes barateia e outras encarece mais o produto. Tipo, a L30 e alguma coisa, quando foi lançado esse modelo, no caso a 3150, ela lança sempre um modelo mais top, que é a L3150, e lança a 3110, que é a mesma impressora, mas não tem Wi-Fi. É a mesma impressora, só muda. Só funciona via cabo. Porque só funciona via cabo. Aí, tipo, ela lança, tipo, como se fosse montadora de carro. Lança o top de linha e lança mais baratinho. o mais básico, né? Tem a L120 também, que ela tem uma configuração que é até chata para quem trabalha com sublimação, que ela não deixa trocar o papel, né? A L120 e agora a L121, né? Isso eu acho que foi por conta de mercado, porque a diferença que tem na verdade, a L121 ela está com essa nova tecnologia Epson que eles chamam de head free, que é a cabeça mais fria. Então, a cabeça de impressão dos modelos mais novos, ela não tem aquecimento, ela trabalha em temperatura ambiente. E o que acontece? Ela dificulta mais a questão do entupimento, então ela diminui mais o entupimento, né? Apesar de ela não ser para sublimação, eu pego muitas L3250 aqui, mas com defeitos que não são entupimento, porque ela não tem essa facilidade. A L120 e a L121, as duas podem ser utilizadas na sublimação tranquilo? Podem sim, sem problema. A questão é, como você tinha falado, a configuração de papel, que ela não deixa você utilizar a mais alta qualidade que ela poderia ter, né? Então, nenhuma das duas, nem a L120, nenhuma das duas. Mas a 3150 e 3250 já tem. Que são as opções de papel comum, papel mate, papel gloss, né? E quando você utiliza o mate ou o gloss, você vai estar elevando a qualidade da impressão, né? Ela vai jogar mais tinta e vai dar mais qualidade da impressão. Gente, essa pergunta eu fiz pro Darlan porque muita gente tem essa dificuldade das cores quando a gente faz a sublimação, mesmo com o perfil de cor instalado, que as pessoas costumam, Darlan, achar que perfil de cor é só clicar com o botão direito e instalar, né? Tem uma configuração também. Tem que ser feita uma configuração, principalmente em quem utiliza o CorelDRAW. Isso. Né? Aí o que acontece é essa questão da troca do papel, que como a gente precisa de uma qualidade maior, a L120 e a 121 não permite a gente trocar essa configuração. Justamente. E acaba ficando com a qualidade menor do que você quer. Exatamente. E essa questão do perfil de cor, bem lembrado,
Tem muitos programas que os brindeiros utilizam que ele não dá a opção de você fazer configuração, que é o Canva, né? Muita gente me procura para querer fazer configuração de perfil de cor e não dá certo, né? É porque o Canva ele não é um programa de design gráfico, ele é um facilitador, um aplicativo, né? Ele já tem tudo pronto ali, ele não é um programa profissional, né, Darlan? Quem quer a maior fidelidade de cor de uma impressão, você precisa utilizar o Corel. Que ele é próprio para a criação de artes para trabalhos impressos, né? Isso, justamente. Alan, e com tantos modelos de impressora, como é que você faz para atualizar a sua parte técnica? Por exemplo, enquanto a gente está falando aqui de um modelo, a Epson já está lançando um amanhã no mercado. Uhum. Como é que você faz para você conseguir essa habilidade para resolver problemas rápidos, né? Porque você sabe que o pequeno empreendedor, quando chega com um problema, ele não tem paciência, ele quer logo para hoje. E às vezes não tem reserva, né? Muitos dos clientes eles não têm impressora para backup, né? Então a gente procura dar prioridade quando chega Epson, geralmente é uma coisa que não é um serviço tão demorado. Então a gente procura já fazer logo o serviço, né? E em relação às novidades que a Epson vai lançando, a gente, tanto eu quanto meu irmão, a gente dá umas estudadas na internet. Hoje a internet melhorou. Ajuda muito porque a gente já sai na frente em coisas que estão lá fora, porque a gente consegue ver muita coisa que vai ser lançada, como é que vai ser a tecnologia. Apesar de que a Epson ela faz inúmeros modelos, mas o modo de trabalho é o mesmo. Rebeca, agora já é um pouco a nossa praia, essa questão de tinta sublimática. Já a gente está finalizando sobre tinta sublimática e vamos já falar um pouco também sobre a impressora laser, né? Certo. Eu queria falar contigo ainda sobre atolamento, antes que eu esqueça dessa pergunta, sobre atolamento de papel sublimático, se isso existe de forma recorrente, em qual período do ano e tal. Mas você pode até responder. Em seguida, eu queria falar com a Rebeca a respeito de marcas de tinta sublimática, né? Porque tem muitos brindeiros que têm esse receio. Eu estou utilizando aqui uma marca de tinta sublimática, eu posso trocar essa tinta sublimática? E como é feita essa troca? Mas eu queria que você respondesse primeiro essa questão do atolamento e se isso existe recorrente igual à impressora laser e o que fazer. No caso da sublimação, é muito pouco, a porcentagem é mínima de questão de atolamento, até porque o acesso a onde a folha fica e por onde ela passa nas impressoras Epson, você consegue ver o processo todo sendo feito, diferente da laser, né? Então, na maioria dos casos é o que? A folha com muita umidade, né? Canoada. Quando ela absorve a umidade, ela fica querendo fazer o efeito canoa, né? Então aquilo ali, se você colocar diretamente na impressora, não vai puxar. Ela pode até não atolar, mas na hora que ela estiver fazendo o processo de impressão, a cabeça passa por cima aqui do papel, aí mancha, né? Aí mancha, isso arranha a cabeça e vai desgastando até ocasionar um problema maior. Então o atolamento nas Epsons é mínimo. E no caso de não puxar o papel, Darlan, que ela fica na portinha daqui de trás, não puxou o papel ali já é outro problema. Isso é o famoso tracionador, né? São duas roldanas que a Epson tem, que elas são duas borrachas ásperas, né? Que quando você dá o comando, ela junta a folha aqui no meio e empurra. Então esse processo vai desgastando, é igual o pneu de um carro, vai desgastando. Mas tem solução também, trocando essa peça. A gente faz a troca, né? A gente compra muito essas peças de reposição, porque é muito trocado essas peças. Então são duas roldanas de plástico com essa camada de borracha que faz o tracionamento. Então elas desgastam, vai desgastando. Geralmente quem utiliza muito papel grosso, ela com menos de 100 mil cópias, ela já pede para fazer a troca, ou até bem menos que isso. Entendi. Sobre a tinta, né? Que é muito importante, as pessoas têm essa pergunta, Darlan. Eu consigo utilizar outra marca de tinta, porque geralmente os lojistas, quando eles vendem uma impressora, eu vou te indicar essa tinta porque essa tinta aqui é boa, tem perfil de cor, mas tem cliente que não se dá com aquela tinta.
Muitas das vezes porque ele não consegue um domínio 100% de um perfil de cor bacana, ele não consegue configurar direito, ele acaba colocando culpa na tinta, né? Que muitas das vezes nem é, né, Rebeca? Não é. Não. Às vezes nem é. Até 90% não é a culpa da tinta. Não é culpa da tinta, independente da marca, tá, pessoal? Independente da marca, que isso fique bem claro. Muitas das vezes o problema está entre o banco e a direção, tá? É só... Então, Darlan, me diz uma coisa. Ou a falta de informação. Uma falta de informação. Como é feito esse processo de troca de tinta? Pronto, é um serviço que aparece muito para mim, né? Às vezes o cliente ou tem uma impressora, vai iniciar no ramo e já está utilizando ela com tinta corante. A gente faz o processo de limpeza, né? Que é aproveitar a impressora, não fazer uma compra de uma nova. A gente faz esse serviço, né? E, tipo, se a pessoa já utiliza Sublimática e quer mudar de marca, também não há problema. Desde que a impressora esteja com os jatos 100% funcionando, a gente faz o serviço todo de limpeza, que não é só você secar ali o book e botar outro, porque existe um sistema, né, o caminho todo que a tinta faz dentro da impressora. Tem tinta lá dentro. Então, se você esvazia só o book, a mangueirinha todinha completa, ela tá cheia de tinta, e tem o damper também que fica em cima da cabeça que vai estar cheio de tinta. Então, dependendo dos compostos químicos da tinta, ela pode acontecer de criar um entupimento, ela engrossar mais a tinta, criar um entupimento, né? E a cor você nunca vai conseguir chegar, porque você está misturando dois químicas, compostos diferentes. Tem muita gente, Darlan, muita gente que se aventura, né? Em fazer essa troca, esvaziando só o tanque. Eu já vi aventura de todo jeito na assistência. Tem gente que não respeita a marca de tinta, bota o que aparecer. Tipo, eu vou completar aqui. Aí acha que aquilo ali vai dar certo. Eu vou imprimindo e vai secando. Tem outra também, Darlan, que é essa questão de esvaziar o tanque de tinta, que tem uma função lá, esvaziamento total, eliminação total de tinta. É a mesma coisa? Não, porque sempre fica o resíduo, né? E nunca ela tira 100%, porque Entendi. é muita tinta para uma bombinha daquela bombear ali toda para fora. E outra, você vai jogar a esponja da sua máquina fora. E outra, surpresa da mesa suja, como aconteceu comigo, justamente, né? Eu fiz a eliminação da tinta, aí agora vai dar certo. Aí eu aqui trabalhando, a tinta escorrendo aqui, ó. Muita tinta, né, Darlan? O processo que a gente faz é quase 1 hora de serviço usando uma máquina a vácuo. Então, na época, nos primórdios que a gente só usava a seringa, era meio dia de serviço para fazer ainda tem um pessoal que usa uma seringa para tirar o ar. Como é isso? O ar é o seguinte, quando você utiliza a impressora, toda a Epson ela tem uma marcação de nível lá embaixo. Se você observar, todas têm. No tanque, né? Isso, no tanque de tinta. Quando chega naquele nível, ela já diz que é para você fazer o abastecimento. Porém, se você continuar utilizando, vai entrar ar no sistema. Quando você abastecer de novo, o damper só vai ficar sugando o ar, a sua impressão vai ficar falhada e você vai achar que a cabeça de impressão está entupida. Mas não é, ela está com ar no sistema. Legal. Aí o pessoal tira o ar com essa seringa. Isso, a seringa serve para a gente poder puxar o ar e deixar só tinta no sistema. Darlan, ainda falando aqui um pouco do passado, a gente já pular aqui para impressora laser. Mas eu me lembro muito bem que em 2013, 2012, 2014, quando se tinha um problema na impressora Epson, você só recorria à assistência técnica da Epson. Que quando você chegava lá, ainda hoje é assim, eles pedem 24 horas para te dar um relatório, para te dar o diagnóstico do problema, aí te manda por e-mail, o problema da sua impressora é isso, isso, aquilo, e já segue logo o valor para reparar. Né? E geralmente o que eles trocam logo é a cabeça. É porque a maioria dos problemas dessas impressoras, ou é a placa, que é muito difícil vir acontecer um problema na placa, ou é a cabeça de impressão. Eu vejo o trabalho do Darlan, desde esse tempo para cá que ele vem trabalhando, eu acho que quebrou um pouco essa hegemonia, esse monopólio de levar só para assistência técnica. Não só o Darlan, mas existe hoje muitos técnicos espalhados em todo o Brasil que facilita a vida não só do brindeiro,
como de quem tem uma impressora de escritório, né? Porque antigamente a Epson, ela tinha isso tudo nas mãos, era só ela que dominava. Então isso favoreceu muito, não foi, Darlan? Ajudou muito ao cliente final, por conta que antigamente você levava para autorizada, você tinha que passar no mínimo 10 dias sem a máquina. Né? Imagina então, esse período sazonal, né? Datas comemorativas, não tem como. E fazendo a ressalva de quem trabalha com sublimação, você já não, se não for a F170, você já não tem a garantia coberta diretamente da Epson. Né? Falando de F170, que me perdoe a Epson, você já desmontou uma dessa para entender um pouco? Cara, já, mas tipo, essa impressora não tem diferença nenhuma de uma L3250, a não ser porque ela não tem scanner e a cabeça dela é uma cabeça diferente. E mudaram a cor, né? E mudaram a cor, mas a mecânica e a placa também, claro. Mas a mecânica dela é a mesma mecânica. E ela não precisa de perfil, Darlan? Se você utilizar a tinta Epson, né, você não precisa... A partir do momento que você faz a instalação do drive, ela já incorpora o perfil da Epson já no sistema. Então, você não precisa fazer alteração. Entendi. Eu vou fazer aqui uma pergunta aqui audaciosa. Você já pegou alguém que já comprou essa impressora, que claro, a Epson quer que utilize a tinta original, mas você já pegou alguém que utilizou outro tipo de tinta, outra marca de tinta? Então, até hoje ainda não. Que eu tenho conhecimento, né, dos clientes. Na data que a gente está gravando esse podcast, eu acho que tem pouco até assunto sobre essa impressora, né, Darlan? Se você utilizar nessa impressora, se você utilizar um papel que a gramatura seja ok ali, por volta de um X-Color da vida, um globinho. 80 a 90 gramas. E ficar utilizando a tinta original, você não vai ter problema algum. Porque é uma impressora até então que está se provando ser muito boa. E não tem mistério assim também. Instalou os drives, está tudo certo. Instalou o drive, você pode mandar a impressão sem precisar de configuração de cores. Então, pessoal, para finalizar aqui a questão da impressora jato de tinta, que eu quero deixar bem claro para você que comprou uma impressora jato de tinta em qualquer comércio, não fique preocupado, não fique tenso quando der algum problema. Tem jeito. Antigamente tinha pessoas que quando dava um problema já jogavam até a impressora no lixo. Por quê? Porque quando chegava na assistência técnica da Epson, era o valor de uma nova. Aí não adiantava, é melhor jogar fora. Acontecer muito isso? Já demais, muito mesmo. E o Darlan ia só pegando as impressorinhas. Cabeça de impressão, quando dava um problema, o pessoal, não, vou comprar outra nova. Porque não valia a pena, que era o valor da cabeça de impressão era o mesmo valor do impressora nova. Hoje tá se tornando bem mais acessível o valor de uma cabeça de uma impressora dessas, né? Ou então até da própria 3, mas antes era quase realmente o valor da máquina. Darlan, hoje já existe cabeças de impressões com marcas paralelas? Não é que sejam marcas paralelas, até o meu conhecimento eu nunca vi nenhuma empresa fabricar, mas o que as empresas fazem? Elas remanufaturam a cabeça da Epson. Legal. Então, muita cabeça na China, né? Você vai lá no Banggood, AliExpress, Shopee da vida, você for lá, tem muita cabeça aqui. Uma cabeça hoje, aqui no Brasil, o mínimo que a gente consegue encontrar é uns R$950 da 1.300, né? Que é a mais cara. E se você for nesse site chinês, você consegue encontrar de R$200 uma cabeça dessa remanufaturada. Entendeu? Bacana. Gente, e vamos dar continuidade aqui. Encerramos nosso assunto aqui sobre impressão jato de tinta, impressora jato de tinta, né? Agora a gente vai falar sobre impressora laser, que é quem utiliza mais também são os escritórios, são as empresas, né? E também quem utiliza a Giro, né? A faixa 360, que inclusive tá na cor rosa, tá? Linda demais. Tu gostou? Amei. Muito linda. Vai ter que me comprar outra, viu? Não. Só quero se for no arroba. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre os pós e os contras, né? Da impressora laser. Darlan, minha primeira pergunta. Você sabe que a laser, quando ela foi lançada no mercado, também em 2010 para cá, acho que ela é bem mais antiga, né? Porque a mono, eu acredito que seja bem mais antiga, já existe no mercado já. Com certeza. Depois veio a colorida, e uma dos agravantes que todo mundo tinha medo de comprar uma impressora laser, ela era por conta dos insumos.
porque só se podia, é o velho problema do monopólio. A HP e outras marcas, elas só queriam que você comprasse o toner original, o cartucho original. Até hoje ainda continua assim, né? Só que hoje a gente tem um leque muito grande de opções para trabalhar com impressoras, independente de qual seja o segmento. E dá para driblar esse... Com certeza, até porque para pessoas que trabalham, que vivem de impressão, tanto de brinde como gráfica, o custo eleva demais se você for trabalhar com um som original, né? Geralmente o preço do paralelo, do toner, do suprimento paralelo, é como que seja um terço do valor do original. Então isso acaba que, maneirando no bolso do consumidor, ele acaba optando pelo paralelo, que ele encontra hoje em todo, acho que, sei lá, no Mercado Livre, em lojas locais, né? E tem muito material, né, paralelo que tem qualidade. Você consegue trabalhar sem trazer prejuízo para a máquina, né? Algum dano, entendeu? Então, essa coisa que se não usar o original quebra, dependendo da marca, pode quebrar. Mas tem muita qualidade hoje no mercado. Rebeca, na sublimação a gente sabe que quem é pioneira é a Epson. E na tecnologia transfer laser, para utilizar o papel transfer laser, é a HP. Eu esqueci de fazer uma pergunta ao Darlan em relação a jato de tinta. Por que somente a Epson dá certo para jato de tinta? Assim, até hoje, as empresas que têm as impressoras com tanque de tinta, a Epson é a única que se utiliza de realmente uma cabeça de impressão que a tinta consegue passar, uma cabeça só gerenciada pela placa e consegue fazer a passagem da tinta sem entupimento. Tipo, hoje em dia tem a Canon e tem a HP jato de tinta, são as duas mais conhecidas que fizeram a tecnologia com o tanque, porém ainda se utilizam de cartuchos em lugar da cabeça. Então, a Epson ela tem a cabeça, né? Mas a HP e Canon elas se utilizam-se de cartuchos. No caso, cartucho preto e um cartucho com as outras cores. São dois cartuchos que não dá certo. Aí a passagem é muito estreita, assim, chega a ser microscópica a passagem do papel, da tinta. Então isso a tinta sublimática, por ser mais espessa, mais grossa que a original, ela entope com muita facilidade. Eu até acredito que a Epson, ela ela é detentora dessa tecnologia e ninguém consegue copiar ela. Deve ser um segredo que eles têm. Eu acredito, né? Até porque eu não vejo outras marcas apostando em fazer algo parecido. Até tentam, né? Alguns modelos de HP tem, mas são modelos voltados só para escritório. Então você não consegue trabalhar com essa tecnologia nelas. Né? Tá. Darlan, outra coisa. Essa pergunta, né? Eu vou deixar a Rebeca interagir contigo. Por que somente da HP para a tecnologia transfer laser? Pronto. Quando a gente começou a trabalhar com essa tecnologia de transfer, a gente tentou por várias marcas. Porém, o papel transfer ele precisa de uma temperatura bem alta e o pó do toner seja muito fino para poder fixar a impressão e que não fique, como é que eu posso dizer, aquele efeito que a gente vê descascar, né? Soltar no papel. Então, a HP ela tem essas duas características vitais para poder funcionar o papel, o transfer, né? É interessante falar, gente, que esse assunto de impressora é tão importante como qualquer outro assunto, porque muita gente acha que no início também eu não tive dor de cabeça com impressora. E a que mais me deu dor de cabeça foi a impressora laser por conta do atolamento de papel. Que é bem recorrente, né, Darlan? É o problema que mais... Hoje em dia não, porque a tecnologia do papel já melhorou. Foi bem melhorada. Mas então... eu já apanhei um bocado ao ponto de um mês de compra de máquina e giro, eu querer vender tudo porque tava dando muita dor de cabeça nessa questão da impressão. Mas aí tem essa lógica, Darlan, que é uma pergunta de muita gente sobre
o tipo de impressora, se essa é a mais indicada de pequeno formato, porque também tem gente que gosta de utilizar aquelas outras maiores, tipo Isso. Brother. Até hoje... Cônica Minolta. Até hoje a única impressora que eu vi dar certo aqueles grandes formatos, os tamanhos maiores, foi a Cônica Minolta. Que ela tem uma temperatura alta no fusor e o pó dela é bem fininho, como o da HP. O único problema da Cônica Minolta é que se você não fizer uma limpeza periódica no fusor, ou seja, você pode estar perdendo uma peça caríssima. Exatamente. Eu já vi donos de gráfica perder essa peça e dizer eu nunca mais vou imprimir papel transfer porque o meu prejuízo foi muito grande. Mas o motivo é porque ele não faz a limpeza periódica. Entendi. É porque o transfer, né, ele tem que ter um cuidado a mais na impressão desse tipo de papel, por conta da resina que tem nele. Então, ela é desmoldante, ela desmolda através da temperatura. Só para explicar para quem é novo, gente, no transfer laser, o nosso pó, ele não é específico como na sublimação, que precisa ser uma tinta sublimática. Então, ele não é pó para transfer, não, é o mesmo que a gente utiliza em escritório, a diferença é o papel. Então, no transfer, o papel que é específico, que tem essa película, né? A impressora ela não sofre alteração nenhuma para ser utilizada no transfer. Diferente da sublimação, que a gente tem que adaptar, né? Digamos assim. Então, mudar a tinta, o papel tem essa película desmoldante e por isso precisa de uma temperatura alta para poder aderir o pó. Tem muita gente que me procura e pergunta por que a Ricoh não dá certo, né? Porque a Ricoh, a maioria das impressoras Ricoh, a fusora dela só chega até 120 graus, então é uma temperatura muito baixa. Ela até acaba passa. o pó não gruda assim? O papel até passa sem atolar, mas o pó do toner não fixa no papel, ele solta todo. Pessoal, agora vocês vão ficar atentos para a próxima pergunta que eu vou fazer agora, tá? Então, Darlan, a pergunta que eu quero fazer a você é sobre rendimento do pó do toner, porque tem muitos lojistas que não sabem explicar. Uma das comparações que o cliente final faz é, por exemplo, o toner lá da loja fulano de tal é mais barato do que o da loja X, tá? E eu queria saber que às vezes é por conta do rendimento e muitas pessoas não sabem. Por exemplo, estou comprando toner para impressora HP 1025. Em uma loja é R$40, na outra é 60. Por que essa diferença de preço? No caso da 1025, ela não tem um toner diferente em relação a rendimento. O preço altera geralmente por conta de mercado. Já nas outras... E de marcas também, né? E de marcas, justamente. Já em outros modelos, tipo a 254, que é essa que a gente tem aqui, ela tem dois tipos de toner. Tem o toner CF, o modelo dela é o CF500. Tem o A e tem o CF500X, né? O CF500A ele tem um rendimento de 1000 impressões, né? O CF500X ele tem um rendimento de 2300 impressões, né? Esses são os rendimentos que o fabricante fornece. Aí tem uma ressalva em questão isso daí para quem trabalha com transfer. Essa autonomia ela é dada com 30% de ocupação da folha, geralmente textos e pequenos gráficos, né? Quando a gente vai falar do transfer, a gente só imprime artes e artes bem imagem, geralmente a folha bem preenchida. Geralmente né? bem preenchida. O chip que vem ali no toner, ele não vai conseguir acompanhar o desgaste do pó do toner. Então, muitas vezes a pessoa chega para mim, rapaz, o toner não tá legal, Já tá secou. com 40% e já não tem mais nada. Aí justamente por conta disso. Que a impressora Ela não foi está feita, conseguindo contabilizar o tanto de pó que tem dentro do toner com o que você está imprimindo. Então, quando eu costumo falar para os clientes, um toner que tem autonomia para 1000, você já diminui para 600, se for utilizar no transfer. Por conta que ela vai ter essa diminuição por conta que você só vai estar imprimindo arte. É a teoria e a prática em questão, né? Muito importante, né? Quando eles colocam esse parâmetro de impressão para 2.300 impressões, no transfer tu diminui pela metade por conta do tamanho das artes, né? Porque geralmente eles fazem para... Geralmente para escritório. Eles dizem lá no site que é para 30% de ocupação da folha, né? Então, geralmente,
você ocupa uma folha inteira com texto, não é a mesma coisa que você ocupar uma folha inteira com arte, né? É verdade. Você Bacana, gasta essa dica aí, bem muito mais- top para o brindeiro que acha que tá... Às vezes acha, não tá cheio, ou Chega não muito. tá rendendo, eu tô tendo prejuízo. É porque se baseia na contagem lógica da máquina, mas na prática tá sendo outra, né, Darlan? Exatamente. Para ser bem sincero, eu no início, quando eu comecei a vender toner, chegou pessoas aqui atrás de trocar o toner e eu acabei trocando Por não também saber. sem conhecimento. É. Mas que Entendi. bom que o Darlan está esclarecendo aí, isso é Pra não fundamental. aconteceu mesmo, né? Darlan, uma dúvida também minha e de muita gente é sobre a questão do que compensa mais. Hoje a gente consegue fazer recarga ou comprar um toner novo, né? Um cartucho novo, lacrado. O que compensa mais, assim, pro brindeiro? Ou de modo geral também? Olha, vai depender também muito como que está na região valores de toners, mas em geral o que é que eu indico? Quando a pessoa compra a impressora nova, né, a zero, vem os 4 toners originais da HP, você consegue fazer recarga naquele toner com qualidade, você consegue continuar imprimindo com qualidade, você fazendo recarga neles. O similar, o paralelo, não vou dizer que não dá certo. Dá sim, você consegue trabalhar sem problema. Porém, a probabilidade de você ter dor de cabeça com vazamento, com mancha, essas coisas, vai aumentar. Não vou dizer que não dá certo. Se eu dissesse que não dá certo, estaria mentindo. Quantas recargas consegue fazer no original? Dependendo do uso, se a pessoa conseguir utilizar, fazendo a limpeza direitinho, você consegue fazer 5 recargas sem problema. Bacana. Depois já tem que trocar, né? Aí depois você Darlan, já troca. essa questão também, tem duas incógnitas aqui também que eu acabei de lembrar. A primeira é essa questão do toner, a qualidade do toner dá a cor mais viva, porque muita gente fala assim, Rebeca, a tua cor é tão viva, porque a minha é tão apagadinha. Mesmo eu preciso de uma configuração específica, na verdade no transfer a gente não faz, né? Isso aí vai De marca? de acordo com o insumo que a pessoa faz a recarga, né? Tipo, eu costumo trabalhar, já está com bastante tempo que eu trabalho com uma marca de pó que dá uma qualidade muito similar à original, né? Não vou dizer que é igual, porque o original é original. Mas eu vejo muitas pessoas chegarem a mim e dizer que a qualidade da impressão está horrível. Quando eu vou ver, a qualidade do pó que está dentro do toner é péssimo, entendeu? Um pó que você vê que o magenta não é magenta, é um vermelho, mesmo, né? entendeu? O ciano é aquele azul royal, assim, você vê que não é o ciano realmente, que entendeu? interfere na qualidade Aí quando final. você vai e junta tudo isso, na impressão ela não vai dar qualidade, vai dar alteração de cor, não tem como. Entendeu? E aquela questão que às vezes a gente imprime, Darlan, e fica um fundo atrás daquela imagem. Tem a ver com alguma sujeira de dentro da impressora? Na maioria dos casos isso acontece com as impressoras de modelos da M180. Isso, a minha é um M180. Esses, diferente da 1025, que é uma das mais usadas, a 1025 ela tem uma lixeira só para todos os 4 toners, né? Tem um cilindro e uma lixeira para todos os 4 toners. Esses aqui, cada toner tem sua lixeira e tem seu cilindro. A lâmina de limpeza da lixeira, ela é uma borracha. Ela fica em contato com o cilindro direto. Quando ela não consegue mais fazer a vedação da lixeira completa, o resquício da lixeira, ela joga para o cilindro e o cilindro joga para a folha. Aí fica chamado fundo de cópia. Ah, entendi. Aí, para resolver às vezes o aluno diz assim, Rebeca, mas tá em PNG e tá saindo no fundo. Não tem nada a ver com a arte. Às vezes, já peguei problemas que eram realmente a imagem que estava sem estar tratado o fundo. Acontece muito. Acontece muito. E também quando esse problema do fundo de cópia, que é o problema na impressora. Geralmente acontece muito no toner preto, que é o que mais usa. Aí para resolver, Darlan, faz o quê? Ou se for um toner original, a gente consegue fazer a troca da lâmina e o cilindro, né? Quando é um toner similar, eu aconselho já trocar o próprio toner, porque não compensa você investir nele, porque vai sair quase o preço dele mesmo. Da troca dele, né? Exatamente. Pessoal, em relação a problemas, né? É muito parecido a questão dos problemas que antes as pessoas também levavam muito para assistência técnica da própria autorizada. Hoje, não necessariamente, existe bastante técnicos também no Brasil que conseguem resolver o seu problema na assistência técnica local, beleza? Agora, falando em problemas, eu queria saber do Darlan, a gente já está quase finalizando aqui, saber do Darlan sobre quais são os problemas mais recorrentes
com a tecnologia de transfer laser, impressora laser. Né? Pronto, no caso, como ela não utiliza nenhum tipo de adaptação, o problema vem no manuseio do papel. Né? Muita gente chega para mim e fala, Darlan, a impressora é nova e já está atolando papel. Darlan, eu vim semana passada que tu ajeitou e já está atolando papel. Isso acontece porque o papel transfer ele tem uma sensibilidade à umidade muito grande. Então, o armazenamento dele tem que ser muito bem feito para você não ter esse tipo de dor de cabeça. É usar um desumidificador, uma estufa, ou se você não tem nenhum dos dois, deixar o papel dentro da embalagem que ele vem e virar a parte brilhosa para baixo, botar algum peso em cima e só tirar quando você for utilizar. Aí você não tem dor de cabeça. Não colocar de várias... Tem gente que acha que é igual papel ofício, deixa lá e vai usar amanhã. Aí abre a gaveta, tá lá o papel todo. A pessoa que tiver a impressora transfer, você faça a experiência, botar 5 folhas, fechar a gaveta e quando for no outro dia você vai olhar, elas estão tudo enroladas. Tudo enrolado, é verdade. Efeito canoa. Porque a umidade que ele absorve é maior do que qualquer outro tipo de papel. Aí foi um dos problemas que eu tive bastante no início, né? Foi essa questão do atolamento. Aí eu fazia uma dobrinha, né? Tem gente que faz uma dobrinha. Dobra a ponta. Mas hoje a tecnologia do papel, como você até falou, já tá tão boa que eu não preciso mais dobrar, né? Eu utilizo papel fast. Não tô fazendo propaganda. Há 2 anos atrás. Mas eu não faço mais. Mas é o melhor, viu? Porque eu não faço mais dobrinha e coloco mais de uma folha. Eu chego a colocar 5 folhas lá dentro, ela vai só puxando, porém eu não deixo de um dia pro outro. Há uns 2 anos atrás, eu acho que tinha dia que eu passava o dia inteiro desmontando e montando máquina para tirar papel de dentro. Hoje em dia, na semana eu pego uma e é raro, perdido, né? assim, não tem mais essa recorrência de atendimento. Então é a união de tudo, a melhoria do papel, a informação chegando com mais facilidade, que antigamente não se tinha informação. Né? Antigamente era meio que no escuro, né? Então tinha acontecido demais. Não tinha muitas pessoas para oferecer informação. Bom, pessoal, a gente está finalizando. Eu quero agradecer aqui o convite, né? O Darlan veio aqui, está deixando de resolver problemas das impressoras para nos atender. Quero agradecer também mais uma vez aqui a minha companheira de todas as horas, Rebeca Moura. Ela que está sempre aqui interagindo com qualquer que seja o assunto, a Rebeca Moura está presente com a gente. E quero dizer para vocês que toda semana nós estaremos lançando um novo episódio, tá bom? Então na próxima semana vocês já vão ver, tem um novo já. E é sempre episódios surpresas, tá? E o novo é bom, já tô sabendo do tema, o novo é bom. Então a gente quer agradecer a vocês, tá, pela audiência e dizer para vocês que é sempre um prazer a gente está interagindo com vocês aí, que é brindeiro, que é profissional de outros segmentos, né? Que sempre está aprendendo aqui com a gente. E é isso aí. Suas considerações finais aí, Rebeca? Bom, gente, muito obrigada pela audiência. E antes de finalizar, deixar aqui também as redes sociais para você que não me segue ainda, @RebecaMouraPro, conteúdo lá interativo, dia a dia, tudo sobre sublimação e trânsito, menos impressora, tá? Impressora é com Darlan, né, Darlan? Darlan, aproveita para dar suas considerações e deixa teu @ também, porque quem for de Fortaleza já te segue, já entra em contato para solucionar os buchos das impressoras. Eu tenho a agradecer aqui o convite, né, do Moisés. Quem precisar de alguma consultoria técnica em impressoras, não só impressoras, também como equipamentos de prensa e tudo, @DS Printer Solutions, lá no Instagram, viu? Lá tem um contato WhatsApp, só entrar. Então, além da manutenção de impressoras, nas máquinas Faster, prensa cilíndrica. Faster fora de garantia, né? Que a garantia a gente já tem autorizada direto na fábrica, né? Ótimo. Então, prensas térmicas, plana, de caneca, impressora, a gente faz. O homem entende tudo. Então vai ficar aqui o @ para vocês, tá bom? E é claro, os arrobas também da nossa chefia aqui, né? @Max Soluções e Mundo Faster. Nosso canal no YouTube. Você gostou desse conteúdo? Se inscreve e deixa aquele like que a gente vai ficar muito satisfeito. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. E mais um podcast que vai vir aí. Sucesso total com um assunto bem polêmico, tá? É isso aí. Então nos aguarde. Tchau, Forte pessoal. abraço e até o próximo episódio.